Iniciamos a aula do suéter Janes, a minha ovelhinha, que faz parte da Janes Collection. E a gente vai começar fazendo correntinhas e o suéter, ele é executado na técnica top-down. Então, por favor, olhem o material de apoio, que ali tem todas as informações necessárias para vocês começarem o top-down. Após fazer o cordão de correntinhas inicial, eu faço uma correntinha a mais para virar o trabalho e eu não vou inserir a agulha nas alças das correntinhas, eu vou inserir a agulha nas calotinhas que ficam atrás das correntinhas. Então, bastante atenção nessa hora, porque a gente pula essa primeira calotinha, que representa aquela última correntinha que a gente fez para virar, e agora a gente vai fazer pontos baixos em cada uma das calotinhas das correntinhas que a gente fez para iniciar, exatamente da forma que eu estou demonstrando no vídeo. Eu faço dessa forma, não fecho o cordão de correntes, prefiro fazer primeiro os pontos baixos para dar uma sustentação maior nesse cordão inicial. Após finalizar todos os pontos baixos, esse é o aspecto que vocês vão ter. A correntinha, ela fica ali para baixo, então é um acabamento muito melhor na hora da gente executar a peça. Agora sim, a gente vai fechar esse cordão inicial. Prestem atenção para ver se ele não está virado, se ele está retinho, tudo certo. A gente vai inserir a agulha naquele primeiro ponto baixo feito e fazer ali um ponto baixíssimo. Assim que juntarmos as duas pontas e fecharmos esse cordão, é hora de realizar a contagem dos pontos para fazer a marcação dos pontos de lateral. Esses pontos das laterais eu marquei com o marca-ponto, como vocês podem ver. Então, temos ali as duas laterais, que são as mangas, a frente e as costas. Onde a gente fez aquele ponto baixíssimo para fechar o cordão, vai ser o nosso primeiro ponto da lateral. Então, aqui eu vou começar fazendo 3 correntinhas, 3 ou 4 correntinhas, vocês vão decidir a quantidade melhor para vocês. Eu, no caso, fiz 4, 3 que representam um ponto alto e mais uma correntinha para ser a correntinha de espaçamento e um ponto alto no mesmo ponto baixo, onde eu encerrei ali o cordão. Então, esse já é a nossa primeira lateral feita. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto baixo até chegarmos na próxima lateral, que está marcada com um marca-pontos. E ali, novamente, eu vou fazer o ponto de lateral, que consiste em um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto de base da carreira anterior. Seguiremos essa sequência de pontos por toda essa carreira, fazendo os pontos altos e os pontos de laterais exatamente dessa forma. Ao finalizar a carreira, a gente vai fazer ali o último ponto que fica do lado do ponto da lateral e eu estou demonstrando como que fica então o resultado dessa primeira carreira. Ao finalizá-la, a gente vai encerrar ali com um ponto baixíssimo dentro do espaçamento da lateral feita. E aqui, novamente, faremos o ponto da lateral, que são as 3 correntinhas, mais uma correntinha de espaçamento e um ponto alto dentro do espaço de uma correntinha da carreira anterior. E agora, a gente vai começar
a trama do suéter. A gente não vai inserir a agulha na cabeça do ponto, nós vamos inserir a agulha por entre os pontos, intercalando. Um ponto a gente vai pegar passando a agulha por trás do ponto e o ponto seguinte nós vamos fazer inserindo a agulha pela frente do ponto, dessa forma que eu estou demonstrando no vídeo. Então, a gente vai intercalar dessa forma por toda essa carreira e as laterais a gente vai sempre fazer os 2 pontos altos e a correntinha, aquele ponto V das laterais. Então, prestem bastante atenção que eu estou demonstrando detalhadamente como realizar a trama dessa carreira. Acabei de fazer aqui a primeira lateral referente à manga do meu suéter e essa é a trama. Então, prestem bastante atenção se o trabalho de vocês está com essa mesma trama. Chegamos aqui na segunda lateral, vamos fazer o ponto V da lateral, que é o ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, dentro do espaço de uma correntinha da carreira anterior. E assim que finalizarmos o ponto da lateral, iniciaremos a tecer a frente do suéter. Então, realizaremos a mesma sequência de pontos. Inserimos a agulha primeiro por trás do ponto da carreira anterior e, em seguida, vamos inserir a agulha pela frente do ponto da carreira anterior. E assim, intercalando. Nós faremos assim por toda essa carreira. Esse é o resultado da segunda carreira do nosso suéter. Então, esse é o desenho que a trama vai iniciando a formar. Aqui, gente, bastante atenção, porque aquelas 3 primeiras correntinhas iniciais contam como um ponto alto, ok? Então, a gente tem que fazer um ponto ali também. No caso, na minha contagem, esse último ponto, ele é feito com a agulha sendo inserida pela frente do ponto. Então, eu faço o ponto alto e encerro a carreira, da mesma forma que encerramos a carreira anterior, com o ponto baixíssimo, e iniciaremos sempre dessa mesma forma, com as 3 correntinhas, mais uma correntinha de espaçamento e um ponto alto dentro do espaço de correntinha da carreira anterior. E assim já temos mais um ponto de lateral feito. Seguiremos agora com o desenho da trama. Temos ali aquele primeiro ponto de aumento da carreira anterior, então a gente vai de novo inserir a agulha primeiro pelas costas do ponto. E agora, gente, essa trama é o seguinte, tá vendo que aqui esse ponto ele tá para frente? Nessa carreira a gente vai trazer ele para trás. Então a gente vai seguir intercalando, mas a gente não vai fazer ponto de barrado. Então, esse intercalamento dos pontos é também sobre como inserimos a agulha. Aquele ponto que tá ali por trás, a gente vai inserir a agulha por trás dele e aí trazer ele para frente. Esse é o segredo dessa trama. Esses pontos em relevos, a gente não vai seguir o desenho dos relevos dele. A gente vai seguir sempre intercalando com a agulha, ora sendo inserida por detrás do ponto e ora sendo inserida pela frente do ponto. Então, essa é a beleza dessa trama, né? Eu gosto muito desse resultado. Então, bastante atenção para fazer da forma correta, como eu estou demonstrando detalhadamente no vídeo para vocês. Então, não se preocupem que não muda a sequência. Os pontos, eles continuam sendo intercalados, ok? Sequência de pontos das laterais
também não mudam. Então, aonde tem ponto V, vai ser sempre feito o ponto V. E ali se dá o aumento do top-down. Então, o segredo é seguir agora essa sequência de pontos, como eu ensinei para vocês, até alcançar a altura da sua cava. Estamos começando do alto para baixo, por isso top-down. Então, nesse momento, estamos executando a pala do seu suéter. Finalizamos a terceira carreira e esse é o resultado com as laterais feitas, a trama sendo desenhada. Novamente, não se esqueçam do ponto da lateral. Ali a gente tem o ponto que a gente cresceu na correntinha da carreira anterior, então a gente tem que fazer ele. É um pouco chatinho porque eles ficam bem juntinhos, então tem que prestar bastante atenção. E agora sim, a gente faz o ponto ali das 3 correntinhas. Então, muita atenção, não pulem esses pontos, senão vai atrapalhar na contagem do suéter. Então, ponto realizado, assim que finalizar essa partezinha, a gente finaliza a carreira da mesma forma, com o ponto baixíssimo, finalizando, fechando, né, a carreira. E assim, gente, vamos seguir essa sequência até a altura da cava. Agora aqui, iniciaremos mais uma carreira e seguiremos assim sucessivamente até chegarmos à altura da cava do seu top-down. Sempre respeitando a sequência dos pontos, a trama dos pontos. Então, sempre vai ser iniciado com a agulha sendo passada por trás do ponto. Na seguida, a gente vai inserir a agulha pela frente do ponto e assim a gente vai seguir desenhando essa trama linda que é a do James Sweater. Esse é o resultado da minha medida de altura da gola até a cava. Então, esse é o desenho da trama do ponto. Agora, o que a gente vai fazer é juntar as laterais, porque eu já atingi a altura da minha cava. Então, agora a gente vai juntar as laterais para trabalhar o corpo do suéter. Só depois de trabalhar o corpo é que a gente vai fazer as mangas deles. Então, eu vou explicar agora para vocês como que a gente fecha essa lateral. Primeiro, a gente tira a medida da nossa cava ali abaixo das nossas axilas e a gente vai fazer essa medida em correntinhas. No meu caso, são 6 correntinhas que eu vou fazer ali de lateral, mas primeiro eu vou fazer o ponto V. Essa carreira eu inicio fazendo o ponto V normal e só então eu vou fazer as correntinhas das laterais. Então, assim que eu fizer essas correntinhas das laterais, que é referente à medida da minha cava, a largura da minha cava, né? Eu vou laçar a agulha e inserir no próximo espaço de lateral. E assim eu fecho a parte das mangas. E aqui, novamente, eu faço um ponto V, como fizemos em todas as carreiras de lateral. Então, fica dessa forma, lateral com lateral e o espaçamento da largura da cava. Seguiremos então com a trama, sempre seguindo a sequência do desenho do ponto. Então aqui eu tô fazendo a frente do suéter, né, que é referente ao corpo, e a gente insere ali a agulha, seguindo a trama, como fizemos até o momento. Independente da parte do suéter que a gente está fazendo, a gente vai seguir a trama da mesma forma, sempre intercalando os pontos, ora sendo pegos por trás e ora sendo pegos pela frente.
Então, eu finalizei a trama da parte da frente do meu suéter, ali a nossa cava, eu fui seguindo o desenho da trama, cheguei aqui na lateral, fiz o ponto V e agora eu vou fazer a outra cava exatamente da forma que eu fiz a cava anterior. Com a segunda cava feita, a gente vai seguir o desenho da trama, da mesma forma que fizemos na parte da frente do suéter, agora na parte de trás, até encerrarmos essa carreira. Fazemos então os últimos pontos ali da carreira, lembrando que essa é a última carreira com aumentos, a partir de agora não faremos mais os pontos Vs e não faremos mais aumento, faremos apenas ponto sobre ponto. E ali naquele cordão de correntinhas, a gente vai colocar a quantidade de pontos referentes às correntinhas. Então, se você fez 6 correntinhas, serão 6 pontos altos. E aqui sim a gente pega na alça das correntinhas, como eu tô demonstrando para vocês. Após fazermos todos os pontos altos da lateral, seguimos com o desenho da trama normalmente, intercalando os pontos altos, inserindo a agulha, ora pela frente, ora por trás dos pontos. Então, a gente vai sempre seguir o desenho da trama. Finalizamos então essa carreira e esse é o resultado. Confiram se está tudo certinho, desenho da trama, se foi feito todos os pontos altos ali nas correntinhas da cava. E esse é o desenho das tramas desse ponto que eu acho lindíssimo. A gente vai encerrar sempre da mesma forma, com o ponto baixíssimo, atenção para não fazer nenhum aumento mais. E agora a gente vai seguir trabalhando da mesma forma, ponto sobre ponto, respeitando a trama, intercalando esses pontos e fazendo a altura desejada do corpo do seu suéter. Então, tirem suas medidas e façam a quantidade de carreiras necessárias para chegar até o comprimento do barrado do seu suéter. Aqui para vocês verem como que tá ficando, eu coloquei no manequim para visualizar de uma forma melhor. Aqui então é a manga e a lateral. Eu já fiz algumas carreiras a mais e eu estou crescendo esse suéter até chegar na altura desejada. Então aqui bem de pertinho para vocês verem que o desenho da trama precisa ser sempre respeitado. Ali é sempre o final da carreira, fica uma pequena marca, mas ela é quase imperceptível no meio dessas tramas. Esse ponto do meu suéter eu já atingi a altura que eu desejo do meu comprimento da blusa, do suéter,
E agora a gente vai fazer o barrado, mas antes eu quero mostrar aqui para vocês como que fica o detalhe da lateral da cava. Iniciaremos agora a fazer o barrado do suéter. Então, a gente vai começar a carreira da mesma forma com 3 correntinhas e a diferença é que agora a gente vai respeitar esse desenho dos pontos, a gente não vai mais intercalar. Então, por exemplo, esse ponto tá para frente, eu vou manter ele para frente. O ponto seguinte, ele tá ali para trás, então a gente vai manter ele por trás. A gente vai fazer aquele clássico ponto barrado do crochê. Então, vocês vão fazer essa sequência de pontos agora sem intercalar, né? No caso, intercalando quando o ponto tá para frente, jogar ele para trás e quando ele tá para trás, colocar ele para frente. Não, a gente vai seguir fazendo o ponto de barrado por quantas carreiras forem necessárias até atingir a altura do barrado desejado. O ponto de acabamento do barrado, gente, eu vou ensinar para vocês na hora que eu estiver fazendo ali no punho, porque é o mesmo ponto de acabamento do barrado, ele é no punho e ele é na gola também. Então, aqui vocês vão ver que eu segui as carreiras do ponto barrado e esse é o resultado. O ponto não fica mais intercalado, então é essa a diferença. Faz o desenho do barrado certinho e esse é o ponto de acabamento que eu vou ensinar para vocês na hora que a gente for fazer o punho. Iniciaremos agora a tecer as mangas. As mangas não tem nenhum segredo, não tem aumento, não tem diminuição. A gente vai começar ali pela parte da cava, das axilas, onde fizemos aquelas correntinhas da lateral. A gente vai inserir a agulha por entre 2 pontos. Vocês escolham ali mais ou menos bem na metade para inserir essa agulha. A gente faz as 3 correntinhas e segue, meninas, da mesma forma, inserindo a agulha pela frente e por trás, intercalando os pontos, seguindo a trama. Não tem segredo, as carreiras elas sempre vão se encerrar com um ponto baixíssimo ali entre as correntinhas e se iniciar com 3 correntinhas e intercalando os pontos como eu já ensinei para vocês e fazendo assim a trama. Atenção que as 2 mangas devem conter a mesma quantidade de pontos. Então, essa primeira carreira, façam a contagem certinha para vocês não se perderem depois. Aqui eu já cresci a manga no tamanho suficiente que eu queria, tô mostrando o resultado para vocês. A trama é exatamente a mesma, ali a costura aonde a gente faz o início e o fim das carreiras. E esse é o resultado, é uma manga bem larguinha de suéter e agora a gente vai fazer os punhos. Só para vocês verem, esse é o punho que eu vou ensinar agora para vocês, eu faço ele com outra cor, por isso que é aqui que eu vou ensinar a fazer o ponto de acabamento, que vai ser mais fácil de visualizar pelo fio ser um pouco mais claro. Ao finalizar a última carreira da manga, a gente vai fazer então a primeira do punho.
Então, aqui na hora de juntar, de encerrar, né, essa última carreira, é que eu junto com o fio que eu vou fazer o punho. Então, é exatamente dessa forma que eu estou demonstrando que eu faço essa junção dos fios e a mudança da cor. Então, essa primeira carreira não tem nenhum segredo, a gente vai começar com as 3 correntinhas e a gente vai fazer o ponto do punho. É o mesmo ponto que a gente fez ali no barrado. Então, se o ponto está por trás, a gente vai manter ele ali por trás. Se o ponto está para frente, a gente vai manter ele pela frente. Essa primeira carreira não tem nenhuma diminuição, então a gente só vai seguir fazendo ponto sobre ponto, respeitando a trama do ponto, o desenho do ponto, porque novamente aqui faremos o ponto de barrado e não mais a trama que estávamos fazendo por todo o corpo do suéter. Finalizamos então essa primeira carreira do punho, não tem nenhum segredo, é só ponto sobre ponto, da forma que eu demonstrei para vocês. A gente encerra com um ponto baixíssimo e faz 3 correntinhas para iniciar a próxima carreira. Essa segunda carreira do punho que contém as diminuições. Então agora, nos 2 primeiros pontos não tem diminuições, a gente faz eles normal. Aqui a gente vai trabalhar o ponto de barrado, a única diferença é que a gente vai fazer agora as diminuições. E as diminuições serão feitas apenas nos pontos que estão por trás ali do ponto do barrado. Então, a gente passa a agulha por esses pontos por trás, a gente não fecha o ponto alto, salta o ponto que está pela frente e insere a agulha no segundo ponto que está ali por trás. E agora, a gente fecha os 2 pontos altos juntos. O próximo ponto que está pela frente a gente faz normal e novamente fazemos a diminuição. Então, essa diminuição envolve esses 3 pontos seguintes, os 2 que estão por trás e um que está pela frente. E o ponto que está em frente em seguida a gente não diminui, a gente faz o ponto sobre ponto normal. Então, aqui recapitulando, né? Os 2 primeiros pontos ali a gente não tem diminuição, a gente começa a diminuir a partir do 3º ponto. E os 2 pontos que estão ali por trás se transformam em um com os pontos fechados juntos. Então, a gente segue assim por toda a carreira até finalizarmos essa. Essa é a única carreira de diminuição do punho do suéter. Então, esse é o resultado da segunda carreira do punho, a única carreira que tem diminuição. Então, fica dessa forma. A gente vai encerrar essa carreira da mesma forma, com um ponto baixíssimo. É importante nessa parte a gente estar com a agulha um pouco mais firme, fazer esses pontos um pouco mais firmes, para essas diminuições ficarem suficientemente aparentes e dar o resultado que a gente quer de punho. A gente começa a terceira carreira da mesma forma, com as 3 correntinhas, e agora a gente vai fazer ponto sobre ponto, respeitando o desenho, a trama do barrado. Então, se o ponto está por trás, a gente pega por trás, se ele está pela frente, a gente mantém ele à frente, e os pontos de diminuições, que são 2 pontos altos fechados juntos, eles se transformam em um único ponto. Então, eu vou inserir a agulha por entre eles, ali por entre esse corpo do ponto. Eles sempre vão ser os pontos de trás do barrado, e os pontos da frente são aqueles pontos que não tiveram nenhuma diminuição. Então, aqui, fiquem com a agulha bem firme, façam esse ponto um pouco mais fechadinho para dar bem o efeito do punho. A gente vai seguir agora carreira depois de carreira até atingir a altura do punho desejada. Então, não tem mais nenhuma diminuição. É só ponto sobre ponto, respeitando a trama do barrado até atingir a altura desejada do seu punho.
Aqui eu já atingi a altura desejada do meu punho e agora eu vou fazer o ponto de acabamento. O ponto de acabamento são 3 correntinhas e um ponto alto, que a gente insere o pezinho desse ponto alto ali na primeira correntinha que a gente fez. Fecha o ponto alto, ele fica com esse aspecto de montanha e eu vou inserir a agulha na cabeça do ponto que tá ali fazendo o desenho do barrado pela frente. Então, novamente, 3 correntinhas, um ponto alto, inserindo o pé desse ponto alto ali na primeira correntinha feita e um ponto baixíssimo para fixar essa montanhazinha, eu chamo ela de montanhazinha. Ali eu insiro a agulha na cabeça do ponto barrado que fica ali pela frente. E eu vou seguir assim por toda essa carreira. Finalizado o acabamento ali no final do punho, agora a gente vai fazer esse mesmo ponto de acabamento no pé do punho, ali naquela primeira carreira, pra gente deixar um acabamento muito mais bonito nessa mudança de cor. Então, eu vou inserir a agulha por entre os pontos, como eu estou demonstrando ali, na primeira carreira do punho. E é a mesma coisa, gente, 3 correntinhas e o ponto alto ali, sendo inserido a agulha na primeira correntinha feita. E se atentem a sempre fixarem esse ponto de acabamento na mesma contagem de pontos base, tá? Para eles não ficarem tortos. Então, se você pulou 2 pontos, você vai sempre pular 2 pontos para fixar esse ponto. Então, prestem bastante atenção nessa parte. Esse é o tipo de detalhe que enriquece uma peça. Esse é um tipo de acabamento super necessário para você que quer incrementar, colocar mais detalhes e deixar assim a sua peça muito mais bem acabada. Vamos agora fazer a gola do nosso suéter. Então, essa primeira carreira a gente vai fazer ponto alto sobre correntinha de base. Lembrem que aqui é aquele primeiro cordão de correntinha que a gente fez para começar o suéter. Então, fica muito mais fácil e visível o local para a gente inserir a agulha e fazer os pontos altos. Essa primeira carreira é só ponto alto sobre a cabeça das correntinhas do cordão inicial. Finalizamos a primeira carreira, faremos o ponto baixíssimo para encerrar a carreira e iniciarmos a segunda. Essa segunda carreira é a carreira de diminuições, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos no punho da peça. Então, o primeiro ponto ali a gente pega fazendo o ponto para frente para dar o desenho do barrado. Os 2 pontos seguintes a gente vai fazer daquela forma de diminuição, onde a gente pega um ponto por trás e faz meio ponto alto e o segundo ponto por trás e faz ali o meio ponto alto. E agora sim a gente fecha os 2 pontos juntos.
O próximo ponto é um ponto pego ali pela frente, então ele vai ficando com a textura do barrado. É exatamente a mesma coisa que a gente fez para o punho, a única diferença é que aqui a gente ainda não tem o ponto barrado bem definido, a gente vai fazer ele, né? Então, os pontos que são ali por trás para fazer o desenho do barrado, 2 pontos se transformam em 1. E nos pontos que são ali da frente do barrado, não tem diminuição. Seguiremos assim por toda essa carreira. Finalizamos então essa carreira, esse é o resultado. Então, essa é a aparência, né, a textura. Essa, então, é a segunda carreira da gola e a única carreira que tem diminuição, porque senão essa gola vai ficar muito larga. Agora, aqui a gente faz aquele ponto baixíssimo para encerrar a carreira e iniciaremos a terceira carreira da gola do mesmo jeito que fizemos até então. Vamos dar sequência ao ponto barrado, porém agora na gola. O ponto que está para frente, ele continua à frente, e aqueles 2 pontos que a gente tem ali por trás se transformaram em 1, então a gente insere a agulha pela frente deles, mantendo eles ali por trás, e ele vai se transformar em um ponto alto. Seguiremos assim por toda essa volta, por toda essa carreira. O ponto que está na frente continua à frente, e os pontos de diminuição que estão por trás continuam atrás. E assim a gente vai dar sequência à trama do ponto barrado na gola do suéter. Finalizamos então essa carreira, esse é o resultado, já começa a dar essa cara de gola para essa parte do suéter. Agora a gente vai encerrar da mesma forma, ponto baixíssimo, 3 correntinhas para iniciar. E agora não tem nenhum segredo, é ponto sobre ponto até atingir a altura desejada da sua gola. Lembrando sempre que estamos fazendo aqui o ponto barrado. Então a gente segue a trama, ponto que está à frente continua à frente e ponto que está para trás continua por trás. Cheguei então na altura desejada da minha gola e agora eu vou fazer o ponto de acabamento. Aqui eu vou fazer com aquele mesmo fio que eu fiz os punhos do suéter, então eu volto com esse fio branco e aqui eu vou iniciar daquela mesma forma que eu já ensinei para vocês, eu fecho a carreira com o fio branco, com o fio da outra cor. O ponto de acabamento também é exatamente o mesmo, aquelas montainhas que são feitas com 3 correntinhas e um ponto alto sendo pego ali na primeira correntinha feita e fixado com um ponto baixíssimo. Eu gosto de fixar no ponto do barrado, no ponto que está ali pela frente, na cabeça, né, do ponto que está ali à frente. Então, vou seguir fazendo dessa forma por toda essa volta.
Finalizado o acabamento no topo da gola, eu vou fazer de novo esse mesmo ponto de acabamento no pé da gola. Então, eu vou inserir a minha agulha ali na divisa entre os pontos que são da gola com os pontos que são do corpo do suéter, da mesma forma que eu fiz no punho da peça e eu já ensinei para vocês. Então, por toda essa volta, muita atenção para sempre inserir a agulha na mesma linha, na mesma altura ali da gola, né? Para esse acabamento não ficar torto. E assim faremos esse acabamento que também faz toda a diferença, traz um super charme para a peça. Aqui o suéter finalizado, eu já preguei as ovelhinhas que eu vou ensinar vocês a fazerem logo em seguida. Quero dizer que eu fiz aqui para esse suéter as ovelhinhas, o corpo ali de lã da ovelhinha, com o mesmo fio branco que eu fiz o punho e os detalhes. Mas na videoaula eu vou estar mostrando com um fio de outra cor, porém a contagem de pontos é tudo igual, tá, gente? Só muda a cor do corpinho dela, então não assustem. Eu amo essa peça e eu espero que vocês gostem também de executá-la. Então agora vamos aprender a tecer a ovelha. A gente começa então com um fio de algodão preto, faz um anel mágico e dentro desse anel mágico a gente começa com uma correntinha e coloca ali dentro do anel mais 6 pontos baixos. Eu já quero pedir desculpa aqui porque eu fiz, né, o corpo da ovelhinha, ele é preto, fiz com fio preto e no vídeo ele não aparece tão bem. Na hora que eu tava vendo ali através da câmera, com a luz aparecia super bem pra mim, mas ele não aparece muito bem no vídeo depois que eu vi, na hora que eu fui editar. Mas de qualquer forma, no material de apoio, vocês têm a foto do passo a passo também e tá bem nítido. Então aqui, após fazer os 6 pontos baixos, a gente vai fechar o círculo mágico e encerrar essa carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito. Iniciamos a segunda carreira com 3 pontos de correntinha e um ponto alto no mesmo local onde a gente iniciou as 3 correntinhas. Agora a gente vai fazer 3 pontos altos em cada cabeça, em cada espaçamento de ponto baixo da carreira anterior. Quando chegarmos ao final da carreira, a gente tem que fazer mais um ponto ali no mesmo espaço onde fizemos as 3 correntinhas iniciais, porque ali precisa ter também um grupo de 3 pontos, ok? Aqui, então, chegamos ao final da carreira e, como eu falei para vocês, a gente faz mais um ponto alto ali no mesmo local onde fizemos as 3 correntinhas iniciais. E só, então, vamos encerrar a carreira com um ponto baixíssimo, inserindo a agulha na terceira correntinha feita. Iniciamos agora a terceira carreira, a gente começa pela orelhinha da ovelha. Então, a gente faz 4 correntinhas, salta a última correntinha feita e faz um ponto baixo na segunda correntinha a contar da agulha. Nas próximas 2 correntinhas, faremos 2 meios pontos altos.
Esse é o resultado até o momento. A gente faz agora um ponto baixíssimo no mesmo local onde fizemos as 4 correntinhas iniciais. Agora faremos 5 pontos baixos e no 5º ponto baixo feito, a gente vai repetir a trama da orelha, né, da ovelhinha. Então, aqui estamos fazendo o 5º ponto baixo e repetiremos a orelha. São 4 correntinhas, salta a última correntinha feita e a gente faz na segunda correntinha a contar da agulha um ponto baixo e nas próximas 2 correntinhas faremos 2 meios pontos altos. E a gente fixa essa orelhinha com um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base onde fizemos o ponto baixo antes de começar a orelhinha. Faremos agora 5 pontos baixos e no 5º ponto baixo faremos a primeira perninha da ovelha. Para a perninha da ovelha, faremos 8 ou 10 correntinhas, depende do comprimento que você deseja para sua ovelha. Então, feitas essas correntinhas iniciais, saltamos as 2 últimas correntinhas feitas e fazemos, a partir da 3ª correntinha a contar da agulha, meios pontos altos até chegar ali na base do corpinho da ovelha. Depois a gente vai fixar essa perninha com o ponto baixíssimo no mesmo ponto de base onde fizemos o ponto baixo antes de iniciar a perninha da ovelha. Finalizados os meios pontos altos, fixamos a perninha com o ponto baixíssimo e fazemos 2 pontos baixos. No segundo ponto baixo, repetiremos a perna da ovelha, faremos ali a segunda perninha. Fixamos então a perninha da ovelha e faremos os pontos baixos final para encerrar essa carreira. Lembrando que a gente começou na orelhinha da ovelha, a gente finaliza na orelhinha. Chegando na orelha da ovelha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha que vai ser o nó do encerramento do corpinho da ovelha. E depois é só cortar o fio e a gente vai dar início ao corpinho de lã da ovelha. Iniciaremos então o corpinho de lã da ovelha, que como eu falei para vocês, eu tô demonstrando com o fio na cor mostarda, mas pro sweater jeans ali nas cores eu fiz com a lã clara, mas vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Eu gosto de começar já no ponto do lado da orelhinha, então aqui eu vou fazer um ponto pipoca. O ponto pipoca são 5 pontos altos no mesmo lugar, e a gente vai depois encerrar, né, juntar esse ponto pipoca para dar o efeito dele com um ponto baixíssimo, da forma que eu vou demonstrar para vocês no vídeo. Finalizado o primeiro ponto pipoca, depois do ponto baixíssimo eu faço 2 correntinhas, salto um ponto de base e vou no ponto de base seguinte
e faço mais um ponto pipoca. E eu vou seguir assim por toda essa carreira. Um ponto pipoca sendo feito com 5 pontos altos e um ponto baixíssimo para dar o efeito do ponto pipoca e 2 correntinhas. Salta um ponto de base e novamente repete. Um ponto pipoca, 2 correntinhas, um ponto pipoca, 2 correntinhas. Lembrando de deixar a orelhinha, as 2 orelhinhas da ovelha para frente e as 2 perninhas para trás do ponto. Chegamos ao final dessa carreira e esse é o resultado. Então, eu tô ali no último ponto pipoca da carreira. Como eu falei, as orelhinhas para frente, as 2 correntinhas ali para trás e as perninhas, elas ficam para trás e os pontos para frente. Então, não se esqueçam de dar esse efeito na construção da sua ovelhinha. Aqui eu já fiz as 2 correntinhas e eu vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo, inserindo ali na primeira correntinha feita. Na verdade, não é na correntinha, é no ponto baixíssimo do ponto pipoca. E agora eu vou começar a segunda carreira do corpinho da ovelha. Novamente, gente, vai ser ponto pipoca e 2 correntinhas. A única diferença é que agora a gente vai fazer ponto pipoca sobre ponto pipoca e ponto pipoca também no espaço de 2 correntinhas da carreira anterior. E entre um ponto pipoca e outro, temos 2 correntinhas. Faremos assim por toda essa carreira. Chegamos então ao final da carreira, esse é o resultado e iremos agora fazer a última carreira do corpinho de lã da ovelhinha. Aqui a gente vai fazer uma carreira de pontos picôs. Então, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo na primeira correntinha e fixa esse ponto picô no espaço seguinte. A gente vai fazer ponto picô sobre ponto pipoca e também faremos os pontos picôs nos espaços de 2 correntinhas da carreira anterior. Faremos assim por toda a volta. Finalizamos a carreira de ponto picô, é só cortar o fio. Este é o resultado do corpo da ovelhinha. Agora é só a gente cortar esses fios aqui atrás e fazer o focinho. Se você quiser fazer um olhinho, é só vir com o fio da sua preferência. Espero que tenham gostado dessa aula. Agora é só costurar a ovelhinha no suéter de vocês e arrasar!